Olá, tudo bem? A Bíblia nos ensina sobre a história do filho pródigo, que ele pediu o pai herança, saiu de casa, desperdiçou tudo. Aí quando ele perdeu tudo, ele ainda não voltou para a casa do pai, ele preferiu ir apacentar porcos, né? O que para um judeu era uma atividade extremamente humilhante, já que os porcos são tidos como animais imundos pela cultura judaica. Mas ele preferiu a humilhação longe de casa do que voltar para casa. Depois que não teve jeito, aí a Bíblia diz assim: e disse consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O que é dizer consigo mesmo? E disse consigo mesmo. Sabe o que é dizer consigo mesmo? Pensar. Sabe quantos dos seres criados por Deus pensam naturalmente? Pensam em fazer coisas diferentes? Pensam em fazer coisas grandiosas? Você nunca viu um porco pensando em montar um cavalo? Só o ser humano tem a capacidade de pensar, raciocinar. Porque isso é parte do que nós recebemos quando Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Infelizmente, a nossa mente não é tão boa quanto a de Adão, mas ela ainda é muito boa. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Depois que ele pensou nisso, ele levantou e foi. Ele teve uma atitude positiva em relação ao que ele pensou. Nós vivemos num tempo que problemas como ansiedade, depressão, têm assolado muita gente. Muitas pessoas têm dificuldade de dormir e, em grande parte, é por estar depressivo ou por estar extremamente ansioso, perde o controle do sono. E sabe o que é engraçado? A mente dessas pessoas funciona demais, mas elas não pensam. Como assim? Não. A mente funciona como uma espécie de um moinho na cabeça delas e fica remoendo todas as coisas. O problema é como se ela estivesse moendo vento, ela não produz resultado para nenhuma. Eu quero te fazer um convite. A Bíblia nos manda pensar nas coisas que são do alto. Manda meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós precisamos parar de permitir que o mundo, que o diabo entupam a nossa mente com coisas e que a gente pense tanto em todas as coisas que a gente não pensa nada. A gente não produz resultado para nada. Se você tem esse tipo de dificuldade, eu vi uma frase uma vez que eu achei até interessante, que depressão é um excesso de passado. A pessoa que sofreu demais e não consegue sair daquilo. Ansiedade é excesso de futuro. O cara tá tão preocupado com o que é amanhã que ele não vive hoje. Mas o Senhor nos manda viver o hoje. E para viver o hoje eu quero te dar um conselho. Pega um papel. Quando a sua mente virar um turbilhão de coisas, anota esse turbilhão de coisas. Aí depois você olha para ele e fala assim: mas peraí, aqui eu tô pensando nisso, 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 nisso e nisso. Isso aqui eu posso resolver. Então você vai lá e resolve esse. Lucas, mas sobraram 758 problemas. Eu sei, mais um já foi. Se no dia seguinte você conseguir resolver mais um já foi. E quando a gente parar de deixar a mente trabalhar avulso, a gente pensa num milhão de coisas, mas não produz resultado em nenhuma. E começar a fixar o nosso pensamento nas coisas. Fixar o nosso pensamento em Cristo e que em Cristo nós podemos todas as coisas. Quando nós começarmos a entender que problema você tem, mas a gente precisa resolver o que dá para resolver e começar a solucionar os problemas. Quando você começa a fazer isso, você vai percebendo que solucionar um problema é uma meta cumprida. Quando você tiver solucionado 10, você vai falar assim: cara, isso não é tão difícil. Que Deus possa, em nome de Jesus,
transformar o seu entendimento. Porque a gente acha que não precisa mudar como pensa, né? Mas a Bíblia diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. O que o texto está nos chamando é justamente para pensar diferente. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seus pensamentos, que a palavra dele habite ricamente em seu coração e que você possa meditar nela de dia e de noite. Que o Senhor repreenda da sua vida toda ansiedade, toda depressão, que você possa viver em liberdade e paz em Cristo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, viu? Um abraço.